Graça, misericórdia e paz, irmãos. Amém? Amém. Privilégio, uma alegria enorme nós estarmos aqui reunidos. Muita gente querida, muitos anos. Eu queria convidar os irmãos. Eu fugi de pregar essa mensagem, mas era impossível de pregar neste salmo. Eu queria convidar os irmãos a irmos nesse salmo, no Salmo 121. Até sonhar eu sonhei com esse salmo, então é do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus nesse salmo. E eu queria ler com os irmãos essa passagem tão especial. É o meu salmo predileto. Eu acredito que é um salmo assim muito querido do seu coração e do coração de muitas pessoas aqui. Vamos ler juntos? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não lamentará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Vamos ter um tempo de oração. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça agora. Ter um tempo a sós com o Senhor. Que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que o Senhor venha edificar a nossa família. Que essa palavra ela venha ecoar durante essa semana na nossa casa. Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio de abrirmos a Tua palavra, pelo privilégio de podermos livremente cultuar ao Senhor. Em tantos lugares do mundo, uma reunião como esta não é possível, mas aqui no Brasil nós temos esse privilégio, nós temos essa dádiva, essa bênção de podermos abrir a nossa casa e podermos falar do Teu nome, de podermos reunir famílias, reunir amigos, reunir conhecidos e aqui podermos livremente levantar as nossas mãos santas e sem animosidade alguma, e darmos louvores ao Teu nome. Pedimos, meu Deus, agora que o Senhor fale ao nosso coração, a Tua palavra gere vida, a Tua palavra gere graça, a Tua palavra possa se apoderar de nós, e que nós não possamos sair daqui da forma que nós entramos, mas possamos sair daqui completamente restaurados pelo Teu amor, completamente restaurados pelo poder que é na Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra nos liberte das nossas amarras, das nossas cadeias, dos nossos grilhões, e que possamos caminhar livremente no amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, há uma história muito interessante, que diz uma história o seguinte, que havia um rei e seus amigos, e esse rei ele gostava muito de caçar. E todas as vezes que ele ia caçar, ele levava consigo seus melhores amigos numa caçada. Mas esse rei, ele era diferente, porque ele era o melhor caçador do grupo. E todas as vezes que eles iam caçar, ele levava seus amigos. E o rei era o primeiro a avistar a presa. E ele observava a presa, mirava muito bem e acertava aquela presa. E um amigo, dentre as pessoas que faziam parte daquele grupo, dizia assim: aleluia, tudo que Deus faz é bom. E o rei ia caçar, levava seus amigos, via a presa, acertava, e aquele amigo dizia: aleluia, tudo que Deus faz é bom. E durante muito tempo, muitas caçadas, acontecia a mesma coisa. O rei avistava o animal, abatia esse animal, e este amigo gritava: aleluia, tudo que Deus faz é bom. Mas teve um dia que o rei decidiu caçar, levou seus amigos, avistou o animal, mas ao invés de
atirar no animal e conseguir acertar o alvo, ele decapitou o seu próprio dedo e o seu amigo disse o quê? Aleluia! Tudo que Deus faz é bom. O rei ficou bravo, irado e decidiu lançar o seu melhor amigo no calabouço e ficou ali o seu amigo por ter falado o que mesmo? Aleluia! Tudo que Deus faz é bom. O rei ficou traumatizado, o rei ficou muito triste com aquela situação, mas o tempo passou, o rei decidiu voltar a caçar, reuniu seus amigos, aqueles que estavam no calabouço, e nesta empreitada nova, ele não conseguiu acertar um animal, nem muito menos avistá-lo, porque eles foram surpreendidos, porque uma tribo de canibais surpreendeu aquele grupo e levou-os à cerimônia. E a cerimônia a gente sabe, foi feito um grande caldeirão e cada um ia pulando, mas antes de entrarem nesse caldeirão era examinado, e todos os amigos passaram e foi visto a hora do rei, e o rei não era perfeito para aquele sacrifício, e o rei, por não ter um dos dedos, voltou para o seu reinado. E chegando lá, toda a pressa, foi lá no calabouço, pedir perdão, restaurar a aliança com o amigo. E naquela conversa muito gostosa, prazerosa, o rei pediu perdão, restaurou a relação, trouxe de volta, tirou o seu amigo do calabouço. Mas uma pergunta inquietava o coração do rei. O rei perguntou: meu amigo, olha, eu me perdoe por tudo que eu lhe fiz, mas uma pergunta eu quero lhe fazer. Por que você fala mesmo, aleluia, tudo que Deus faz é bom? Ele disse: meu rei, é o seguinte, se eu não estivesse nesse calabouço, as condições que aconteceram, hoje eu seria comida de canibais. Por isso eu digo, aleluia, tudo que Deus faz é bom. Então esse texto, amados irmãos, é um texto semelhante a essa história, que trata da guarda especial que Deus tem comigo, que tem com você e que tem com toda a nossa casa. Esse texto, amados irmãos, é um texto muito interessante, porque o livro dos Salmos, do capítulo 120 até o capítulo 135, em algumas Bíblias está assim: Salmo dos degraus, Cântico de romagem, Salmo de peregrinação. Do capítulo 120 até o capítulo 135, trata dos salmos que foram, que aconteceram quando indivíduos tiveram experiências com Deus, saíram da sua casa, indo a Jerusalém. O povo de Israel era um povo de celebração, e as celebrações às vezes duravam 7 dias. E no mínimo 5 vezes por ano o povo deveria celebrar em Jerusalém. E numa dessas festas, as comitivas saíram da sua casa. Naquela época não tinha avião. Naquela época as pessoas iam de expresso canelinha. Saíam da sua casa rumo a Jerusalém. Em sair da sua casa e chegar em Jerusalém, algumas situações aconteciam. E aí nasciam grandíssimas experiências com Deus. Se você quer ler, você lê o Salmo 120, capítulo 120, até o capítulo 135, que vai tratar desses indivíduos que saíram da sua terra, que saíram da sua casa, que foram a Jerusalém, voltaram à sua casa, mas nesse trajeto do deserto, da peregrinação, da caminhada, tiveram experiências com Deus. E essas experiências com Deus se tornaram sagradas, foram inseridas na palavra de Deus e hoje servem de reflexão, de ânimo, de encorajamento para a minha vida e para a sua vida. Se eu perguntar aqui, quem aqui já teve uma experiência com Deus? Então, graças a Deus, todos nós já tivemos a nossa experiência com Deus. E esse salmista aqui no capítulo 121, ele teve uma experiência de marca maior. Esse salmo, amados irmãos, vai tratar de um personagem que nós não conhecemos o nome. Não foi Davi, não foi Moisés, não foi Asaf. Não há um diagnóstico de quem foi esse indivíduo, mas esse rapaz, esse moço aqui, teve algo extraordinário. E aqui eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte: demonstrações
do cuidado de Deus na nossa caminhada. Esse salmo vai mostrar na trajetória do indivíduo o cuidado que Deus teve na sua vida. Em primeiro lugar, a maior demonstração, a primeira demonstração é, deixa eu colar aqui, tá? Esse é o segundo sermão que eu prego no ano. Eu estou de licença do ministério, então perdi já o trato, como o pastor faz. Em primeiro lugar, Ele não permite que meus pés vacilem. Amados irmãos, é o seguinte: naquela caminhada, naquela empreitada, naquela jornada que o salmista precisava desenvolver, ele começou a perceber o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Numa peregrinação ao deserto, eles não iam de navio, nem muito menos de avião, nem muito menos de camelo. As pessoas iam a pé. Elas iam a par e passo, pisando e andando rumo ao deserto, enfrentando todos os perigos do deserto, porque eles iriam chegar em Jerusalém. Existia uma meta, existia um alvo, existia um caminho a ser percorrido, e o salmista ele vai começar a identificar o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Era provável e possível que na sua caminhada, que no exercício do seu caminhar, os seus pés pudessem vacilar, os seus pés pudessem escorregar. Quem já foi a Israel ou teve o privilégio de ir, ou um dia irá, sabe que o terreno no deserto é extremamente escorregadio, que existem pedras lisas e extremamente vacilantes e pontiagudas. Numa daquelas caminhadas, numa daquelas passadas, era possível, era provável que aquele salmista pudesse pisar em falso e ele pudesse cair e a sua queda tirar a própria vida. O salmista aqui identifica a demonstração do cuidado de Deus. Em primeiro lugar, Deus não permitiu que os pés daquele salmista vacilassem. Ou seja, o nosso Deus é o Deus dos detalhes da nossa caminhada. O nosso Deus cuida dos mínimos detalhes, inclusive da nossa pisada, inclusive da nossa caminhada, inclusive da forma como você anda 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano. O Senhor cuida dos mínimos detalhes da nossa história. Então, a primeira promessa do Salmo 121 é: Ele, vamos juntos, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. A segunda promessa desse Salmo, que eu consigo enxergar e identificar aqui, é que o Senhor não dorme e o Senhor nem cochila. O salmista tinha saído da sua casa, o salmista estava numa grande peregrinação, numa grande empreitada, estava com uma grande comitiva, estavam indo direto a Jerusalém, e ele começa a enxergar não apenas o cuidado de Deus nos mínimos detalhes da sua caminhada, mas é interessante que na versão linguagem de hoje, a Bíblia é clara: Ele não dorme. E na linguagem de hoje é interessante, nem cochila. Em algumas Bíblias ele não dorme nem dormita. Ou seja, amados irmãos, o salmista ele consegue identificar o seguinte: que o Senhor não dormita um sono leve, aquele cochilinho da tarde, ou dormir meia hora antes de trabalhar, ou descansar aqui. O Senhor não cochila. E o Senhor também não dorme, aquele sono pesado de domingo, que você come aquela macarronada, aquela feijoada, e você vai dormir a tarde toda. E o salmista ele começa a identificar como segunda promessa de Deus, que Deus não dorme, que Deus não cochila no cuidado da guarda especial da nossa vida e da nossa história e da nossa peregrinação. É interessante, amados irmãos, que o salmista ele vai aqui falar dessa guarda especial. Ele vai dizer assim: é certo que não dorme nem cochila quem? O guarda de Israel. Enquanto eles estavam caminhando num deserto, enfrentando todos aqueles perigos que existiam num deserto,
O salmista, ele tem essa compreensão de uma escolta especial, de todo um staff celestial, de todo o monitoramento de câmaras, de tudo que pudesse ter no seu cuidado, seja no seu passar dos pés, mas seja durante o dia, a tarde, a noite. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor não é apenas o guarda da minha vida, o Senhor não é apenas o guarda da minha família, não apenas dos meus amigos mais chegados no coração, mas o Senhor é o guarda desta nação. O Senhor é o guarda de Israel. Cada indivíduo, cada pessoa, cada família, em cada lugar, o Senhor é o guarda. O Senhor é aquele que não permite que os pés vacilem, mas o Senhor é aquele que nem dorme, nem cochila. Mas há uma terceira promessa nisso aí também, que o Senhor guardaria aquele homem de todo mal. E aqui é interessante, amados irmãos, que ele vai falar que mal era este. O Senhor vai dizer assim: o Senhor é aquele que guarda. Vamos ler juntos do verso 5 até o verso 8. Vamos juntos? Vamos lá? De dia não te molestará sol, nem de noite. O Senhor guardará o Senhor guardará a sua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Aquele indivíduo experimentou que os seus pés não iam vacilar. Aquele indivíduo conseguiu identificar que o Senhor não dorme e o Senhor não cochila. E aquele indivíduo conseguiu perceber que na sua caminhada, que o Senhor o guardaria. E é interessante que essa guarda de Deus, ela se dá, em primeiro lugar, que o Senhor não permitiria que o sol pudesse molestá-lo. Irmãos, se Recife é quente, num deserto, calcule aí 50 graus, caminhando sem nenhum conforto, caminhando sem nenhum luxo, com possibilidades de queimadura, com possibilidade de insolação, com possibilidade de ficar com febre, com possibilidade de até morrer naquela caminhada. E aquele salmista identifica que o Senhor iria guardá-lo do sol, do calor. O Senhor também guardaria da lua, frio, temperaturas baixíssimas à noite, enquanto ele precisava caminhar. O Senhor preservaria de noite a vida daquele homem, o Senhor preservaria durante o dia. Não só isso, o Senhor guardaria de todo mal. Numa caminhada, numa peregrinação, existiam bandos de salteadores, de grupos, para exterminar, para roubar, para criar situações. E aquele salmista consegue identificar que nem o sol, que nem a lua, nem os salteadores, nem muito menos os animais selvagens poderiam danificar a trajetória daquele homem, de modo que o Senhor guardaria até a sua própria essência, até a sua alma. E o Senhor guardaria a sua saída, saiu de casa. O Senhor guardaria a sua entrada, chegou em Jerusalém. Desde agora e para todo o sempre. O salmista saiu de casa para adorar ao Senhor, chegou em Jerusalém, serviu ao Senhor ali e voltou para sua casa. Ele disse assim: o Senhor me guardou desta viagem, deste deserto, dessa experiência, mas essa experiência vai servir para todo o sempre. Mas é interessante que há um segredo em todo este salmo. Há um segredo muito interessante, que é nisso que eu gostaria de terminar e aplicar a mensagem. O salmista começa dizendo o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Enquanto os olhos daqueles homens estavam fixado em observância aonde ele iria chegar, ele conseguiu chegar
ele conseguiu adorar, mas ele conseguiu, sobretudo, identificar a demonstração do cuidado de Deus na caminhada. Enquanto os seus olhos estavam fixados em Deus, no templo, na presença de Deus, enquanto os seus olhos estavam observando o Senhor, ele conseguiu identificar que os seus pés não iriam vacilar, ele conseguiu identificar que o Senhor não dorme nem cochila, e ele conseguiu identificar que o Senhor é o seu guarda, 24 horas por dia, 7 dias durante a semana e por toda a eternidade, porque os olhos daquele salmista estavam fitos no Senhor. Amém. Nós estamos começando uma semana cheia de desafios, cheia de complicações, portas fechadas, portas abertas, portas para se abrir. Mas o mais importante disso tudo, irmãos, é onde os meus olhos estão posicionados. Onde os meus olhos estiverem posicionados, eu vou conseguir desenvolver uma espiritualidade sadia, ao ponto de identificar que os meus pés não vão vacilar. Que Deus não dorme nem cochila quanto aos meus problemas, quanto ao meu deserto, quanto à minha prova. E que o Senhor é o fiel guarda dos homens. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo misericordioso. Quando olhamos para esse salmo e trazemos para a realidade do Evangelho do Senhor, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já fez todo o percurso desse salmista, toda a caminhada, para que eu e você possamos caminhar o nosso deserto, nas nossas particularidades, nas nossas individualidades, sabendo que o Senhor continua cuidando de mim, que o Senhor continua cuidando da minha família, que o Senhor continua permitindo todas as coisas com um propósito extremamente especial. Tudo que Deus faz é bom. E que a bondade de Deus repouse sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar?